Só para retomar o conteúdo que foi trabalhado. Deixa eu tirar um pouco do meu microfone. Trabalhado na primeira aula, que foi a questão de preservação, da importância de preservar alguns locais, das unidades de conservação, que umas unidades são preservadas totalmente, nada pode mexer, outras você pode mexer, mas você tem que preservar uma parte. Por exemplo, você corta 2 árvores, planta 2 árvores, você vai extrair algum mineral, você preserva a fauna, a flora, os animais, você não prejudica em nada, além do que você já está fazendo. Então, você tem um desenvolvimento sustentável. A gente viu também que 7 países mais ricos do mundo decidiram sobre países tropicais, sobre o que todo mundo devia fazer. O Brasil não concordou, falou, não, nós estamos aqui, nós estamos em loco, nós conhecemos nosso quintal. Eu vou decidir sobre minha casinha, eu decido minha casinha, o Vinícius sobre a casinha dele, o Leandro sobre a casinha dele, o Daniel sobre a casinha dele, e assim sucessivamente. Depois o Brasil, com a ajuda da comunidade internacional, o Brasil não falou, não, vocês podem, mas eu vou decidir também. E aí foram criadas, aqui mostram unidades de conservação. Nesse mapa dá 312, aqui, ó. O que está em rosinha é uma unidade de proteção integral que o Estado definiu. Por exemplo, aqui, o Estado do Espírito Santo da Bahia. E o que está em laranjinha é o uso sustentável, que o Estado definiu. Onde está laranjinha, o Estado definiu e falou, não, aqui tem que ser preservado. E os tons de verde, um verde mais escuro, é que o governo federal definiu que é proteção integral. Onde está verde mais escuro, como aqui. E onde está um verdinho mais claro, o governo federal falou uso sustentável. Aqui, por exemplo, e aqui você pode usar, mas preserva fauna e flora e o ambiente sem danificar. Aqui temos várias imagens. Aí temos corredor da Mata Atlântica. Esse espaço aqui tem que ser preservado. Essas águas são águas brasileiras, têm que ser preservadas. O resto é água internacional, o Brasil não pode definir. Corredores ecológicos, branquinho também, que tem que ser preservado. E área focal, que você, em foco, tem que preservar aquela região, que é a área que você está focando aqui, é o que está em branquinho, que é essa região que está sendo trabalhada e estudada. Beleza? Aí, deixa eu ver, só na segunda aula, só faltando, acho que só o Pedro, deixa eu confirmar aqui, os alunos aqui presentes. Da segunda aula, Tainá ainda não entrou, Leandro está aqui na live, Vinícius está presencialmente, Pedro, é só vocês verem. O Pedro, Daniel está presente, Annalise está presente também, porque ela não está com consulta médica, não pode dar falta. E a Júlia, a Isabela e a Júlia. A Isabela também está presente, porque ela tem compromisso, vai ter a escola, e a Júlia. Só está faltando mesmo o Pedro e a Tainá, por enquanto, na aula. Vamos fazer essa observaçãozinha aqui. Pedro e Tainá. Pedro número 4, por enquanto, e a Tainá número 1. Então, continuando, aqui temos algumas questões que vou pedir a gentileza que vocês façam em casa. Questões da 313, por gentileza. São 4 perguntas da 313 e um olhar cartográfico para vocês fazerem, responderem, por gentileza. Gosto, adoro o segundo ano. Tem muitos bons alunos. Valeu, professor. Isso. Da 314, também, por gentileza. Essa sala é muito boa também. Essa sala participa bastante. Uma excelente sala. Aí façam, semana que vem a gente vem, corrige e continua o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui agora. Unidade 4, espaço, sociedade e cidadania. Algo no sentido do que a gente vem comentando, trabalhando em geografia. Temos uma imagem, uma pintura, talvez uma charge, para a gente parar e pensar, analisarmos. Aqui, ó, aqui da horinha. Tem o planeta Terra. Tá? Aí você tem um homem
E esse triângulo que está equilibrando terra e homem, numa espécie de equilíbrio, que o ser humano precisa da terra. E a terra não precisa se parar para analisar o ser humano. A terra não precisa do ser humano. Porque antes... Uhum. Uhum. Tudo. Gigante. A mata consumir. Mas quando a luta de fora é tão forte, que não ia sobrar nada. Em questão de 2 ou 3 décadas, não ia existir mais nada. E a natureza estaria forte, já teria tomado tudo, e seria livre. Caramba, que legal. Show de bola. Parabéns, seria isso mesmo. A natureza tomaria. A cadeia biológica, a Juliana pode comentar melhor que eu, se manteria normal. As espécies numa quantidade correta de gatos, cachorros, jacarés, crocodilos. A cadeia biológica estaria certa, tudo numa perfeita sincronia. Nada seria poluído. Não ia ter poluição, não ia ter poluição nem do ar, nem do solo, não teria lixo sendo produzido nem fabricado, então não teria esses lixões. Claro que o lixo existente continuaria a poluir um pouco, mas depois não teremos novos lixos para poluir. E aí os animais vão viver tranquilamente, e a Terra ia seguir o seu rumo. Talvez até o Sol morrer, não sei. A tendência natural é que, se não tiver ser humano, a Terra explodisse quando o Sol entrasse no seu processo de morte, que ele expandir o seu calor, e aí ele destruiria a Terra. Talvez seria esse o momento que a Terra morresse, digamos assim, mas seria... Oi? Mais ou menos. A Pangeia fez ter vida, separou os continentes, fez ter água onde não tinha água, na costa do Brasil, por exemplo, desenvolveu vida. Ia morrer. Seria o Big Bang ao contrário. Ia trazer morte. Enquanto traz hoje vida, ia trazer morte. Sim, porque é uma estrela e tem um processo de morte. E aí levaria alguns milhões de anos, a Terra seria morta, com certeza. Assim. Caraca. É uma brisa. O processo de morte do Sol é bem legal. Se pesquisar imagens, simulações, é legal. O processo de morte é legal, muito interessante. E aí, tem lá, já somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Que mensagem você acha que esta imagem transmite sobre esta questão? De acordo com a imagem, dá a impressão que um depende do outro, que é uma balança. E para manter equilíbrio tem que ter ser humano e o planeta Terra. De acordo com essa mensagem. E se também colocar muito ser humano, talvez se coloque... Aqui é ser humano, aqui é Terra. Coloque muito ser humano, a Terra despenque. Talvez seja essa a imagem que a charge queira passar. Tem aqui, coloca muito ser humano, aí a Terra morreu. Isso, é só isso que a gente tem de planeta, de recurso. Lembra a ideia do Thanos, do filme dos Vingadores também, que ele tem uma cena parecida, não sei se é no penúltimo. Isso, ele coloca... Isso, ele coloca uma caneta, não é caneta, uma faquinha na mão da filha dele, Gamora, e aí fala, faço o que eu faço pelo equilíbrio, e etc. Aí representa isso, terra, recursos e pessoas, tem que ter equilíbrio nesses dois, porque se tiver muitas pessoas e poucos recursos, vai ter um desequilíbrio. Então, sim, cuidada, preservada, exato. Sim, acolher, preservar, senão vai faltar recurso, matéria-prima, vamos passar fome e ter um caos lá na frente, um apocalipse. Isso é algo terrível, porque nós paramos para analisar no século XV, XVI, XVII, XVIII, quando tem as grandes navegações, quando começa a primeira revolução industrial, o ser humano vai pegando matéria-prima, vai pegando nas Américas, no continente africano, vai evoluindo, vai jogando lixo e acha que é infinito. Não, tem poucas pessoas. Só
e foi chegar a marca de 1 bilhão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí, opa, vamos parar e pensar. A gente... Isso, é não pensar nas gerações futuras. Isso, mas e para o próximo? Sim, exatamente. Pode acabar o petróleo, pode acabar o carvão, pode acabar N coisas, e aí, o que será das gerações futuras? E as consequências do nosso lixo, e vamos poluir o ar, vamos poluir as águas, vamos poluir o solo. Hoje a gente planta os agrotóxicos, defensor agrícola, mata o solo, mas a gente usa outro, tá? A gente usa todo o solo disponível. E daqui a 100 anos, quem estiver vivo, vai usar que solo? Vai ter que ar, vai ter que água. Vai ter onde que vai pegar matéria-prima, onde que vai pegar recurso? Para pensar nas gerações futuras, perfeito como você falou, porque de uma hora para outra o ser humano parou e pensou, e disse, olha, temos que preservar, porque senão a gente chegou até aqui, a gente consumiu muita coisa, destruímos nossas florestas, a Europa principalmente, destruiu toda essa floresta, e agora, o que a gente faz? Olha o que a gente chegou, para a gente ter esse conforto, essa tecnologia, essa qualidade de vida, produtos, serviços, teve um preço. Então, vamos parar, pensarmos, refletirmos, porque no passado isso não ocorria. Na época, sei lá, no século XX, as pessoas falavam, há 4, 5 séculos atrás, isso não existia. É um fenômeno novo. Então, temos que, daqui em diante, melhorar isso para que a gente continue vivo, senão a espécie humana vai entrar em extinção. É pensar nas gerações futuras, como você falou muito bem. Parabéns. Aí, temos numa página seguinte, capítulo 16, população mundial, alguns gráficos para a gente dar uma analisada, estudada na aula de hoje. Temos lá, quantos somos e seremos no mundo? Com base na expectativa de filhos que as pessoas têm hoje, quando é feito esse gráfico. Se é feito o gráfico em 2010, é feito com base nos dados atuais. Se a gente parar para pensar, quando foi feito esse gráfico aqui, ó, que foi feito em 2013, os casais já tinham poucos filhos, eles não tinham 1, 2 filhos por casal, não tinham muitos filhos. Então, os dados foram feitos com base nessa informação. Os cálculos foram feitos com base nisso. Ninguém calculou que cada casal teria 5 filhos, porque isso é muito raro, muito raro. Eu já cheguei a explicar essa teoria malthusiana já em várias escolas, várias vezes, e eu pergunto quantos filhos cada criança jovem quer ter. Não posso falar no momento, caso ler logo, mas eu desmuto. Beleza, Leandro. E a maioria fala, quero ter 1, 2, nenhum. Pouquíssimos diziam vários filhos. Então, é uma tendência. Fizeram esses gráficos com base nessa tendência dos casais, dos jovens terem poucos filhos. Porque isso é feito pensando com a cabeça de vocês e nos filhos de vocês. Porque vocês não querem ter poucos filhos. Os filhos de vocês também. Neto, bisneto e assim sucessivamente. Os dados são feitos com base nessa informação. Ninguém vai calcular, não, cada casal vai ter 5 filhos, vai ter 15. Não vai, isso é impossível, não existe. Muito raro, raríssimo. É um outro casal, a grande maioria não vai ter mais do que 2, 3 filhos. É muito, muito raro. É um fato, dados provam isso. Se nascer uma das crianças, não vai nascer amanhã 15. Então, é feito com base nisso. Aí a população mundial. Aqui a população mundial, primeiro gráfico para a gente dar uma analisada. 1950, aí vai ter outras décadas no futuro. Beleza? Acompanha aqui, ó, na 316, Isabela. Tá vendo? Aí tem lá, em 1950 éramos 2,5 bilhões de pessoas. Em 2013, 7,1 bilhão de pessoas. A expectativa é que em 2025, alcancemos a marca de 8 bilhões de pessoas. Em 1950, 9,5 bilhões. E em 2100, 10,8 bilhões de pessoas. Nossa, mas por que vai aumentando tanto? Se a gente parar para pensar, aumentou muitos bilhões de 1950 a 2013, vai aumentando. É por conta disso. Como eu falei, o cálculo é feito 1, 2 filhos por casal. Por isso que aumenta, mas não aumenta tanto quanto aumentava no passado. Mesmo assim, é um número gigantesco. E vai aumentar de 1 bilhão para outro num prazo de menos de 25 anos.
Porque a projeção é que tenhamos 8 bilhões em 2025. Em 2050, a projeção é que tenhamos 9,5 bilhões de pessoas. Ou seja, em 20 anos mais ou menos, pouco menos, vai aumentar em 1 bilhão. Isso, em termos de 8 bilhões, 1 bilhão vai representar pouca coisa, percentualmente falando. Mas é que desses 8 bilhões, tem muitos bilhões que vão querer ter um filho. Aí um filho aqui, outro filho acolá, vezes bilhões, vai dar aproximadamente 1 bilhão em alguns anos. Por isso que tem esse dado alarmante, que a gente para e pensa. 8 bilhões, metade é 4. Metade, que seria 25%, 2. Então, 12%. Em 20 anos, a população vai aumentar 12%. Só que 12% de 8 bilhões é muita coisa. Vai ter muita gente. Por mais que os casais tenham poucos filhos, muitos vão querer ter filhos e a população vai ficar aumentando, aumentando. Talvez essa população aumente tanto e gere um outro problema que aqui no gráfico não está dizendo. Mas dessa quantidade, quantos que serão crianças e quantos serão idosos? A maior parte serão idosos, a menor parte serão de crianças. Pode, porque os casais têm essa tendência e cada vez mais estamos vivendo mais e melhor. Todo mundo sabe o que é preciso para viver bem, viver saudável, chegar até 80, 90 anos. Hoje a expectativa de vida do brasileiro varia de 60 a 70 anos, mais ou menos. Pouco mais para as mulheres. Mas daqui a 10 anos vai ser mais, vai aumentando, porque a medicina evolui, novos remédios, novos tratamentos, novos alimentos, novas maneiras de você cuidar da saúde, academias mais baratas, investimentos do poder público, como tem aqui no Mongaguá, tinha até pré-pandemia. Cada vez mais os novos idosos vão cuidar melhor do seu corpo. Vocês, nós, seremos os idosos de amanhã. Então, nós sabemos o caminho das pedras. Não fazemos, mas sabemos, temos a informação. Depende só de nós. Cada vez mais vai ficar mais barato a academia, nutricionista, alimentos. Então, vai fazer com que a gente viva mais e melhor. A medicina vai avançar, vamos ter mais medicamentos, e assim sucessivamente. Cada vez mais a gente vai evoluindo. Por isso que lá na frente vamos ter muitos idosos e poucas pessoas jovens. Aí tem mais outras informações para a gente dar uma analisada. Países com mais altas taxas de fertilidade, que mais nascem crianças. Níger, Somália, Chad, Mali, Timor-Leste, ou seja, que aproximadamente a taxa é muito alta. Cada mulher tem mais ou menos 7 filhos, por exemplo, 7 a 6 filhos nesses países. E a projeção é que de 2045 a 2050 caia, mas o número é elevado. A previsão é que o Níger, cada mulher tem aproximadamente 5 filhos. No Mali, 4. Na Somália, 3. Ou seja, você vai aumentando muito a população. São os países que têm a mais alta taxa de fertilidade. E eles acham que isso vai se perdurar, que vai haver uma queda por fatores sociais, econômicos, por a criança ter crescido em um lar com muita gente, pessoas passando fome, então ela não vai querer ter filho que passe fome, que passe aperto, mas ela vai acabar tendo alguns filhos. Não tanto, mas vai acabar tendo. E até para chegar no nível ideal, é 2. O nível ideal de filho por casal é 2. Cada mulher com seu esposo tem que ter para que se reponha ele na sociedade. Porque se ninguém tiver filhos, a humanidade entra em extinção também. Se todo mundo está vivo hoje e falar não vou ter mais filho, daqui a 100 anos no máximo acabou a população. 150 anos, 200 anos no máximo acaba a população. Ninguém vive mais que isso. Então, é preciso sim ter filhos, mas 2 em média por casal. Senão você tem casos como o Japão, onde tem muito idoso, pouca população jovem, e não falta gente para trabalhar no mercado de trabalho. Precisa também de gente para trabalhar no mercado de trabalho, para ser tirado o seu salário e pagado aposentado. É preciso sim, mas não muitos filhos, porque senão você terá muitos problemas lá na frente. Já comentei a Previdência. A Previdência não é que você trabalha, depois você dá dinheiro e vai tirar esse dinheiro. Não. Você trabalhar hoje, uma parte do seu salário é tirado para já estar no montante e pagar os aposentados de hoje. Amanhã, quando você for aposentado, você vai receber integral que vai ser tirado dos jovens que trabalham. Então, a ideia é que tenha muito jovem que trabalha, tira um pouquinho, e pega uma pequena parte, uma quantidade de idoso para receber, para poder dar conta e a matemática fechar. Então, é um outro problema que pode ter lá na frente, se tiver muita gente e se tiver pouca gente, porque vai ter pouca gente indo tirar dinheiro para pagar aposentado. Então, tem que haver um equilíbrio nessa balança, como
foi colocado na página anterior, como o Thanos comenta. Tem que haver esse equilíbrio. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não? Nenhuma, professor. Valeu. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Aí temos outro gráfico para a gente dar uma analisada. Países mais populosos. País mais populoso, China, 1 bilhão 390 milhões de pessoas. Tem mais de 1 bilhão de pessoas aqui no Brasil. O Brasil tem 200 milhões, a China tem 300 milhões mais 1 bilhão, é muita gente. Eu acho que essas estimativas aqui que eles colocam, Uhum. 8 milhões de pessoas, porque isso realmente eu acho que vai acontecer. Só que eu acho que então. Só que eu acho que 10,8 bilhões de pessoas em 2026. Eu acho até mesmo. Será que no futuro os idosos vão morrer menos? Hoje vai morrer o número X, né? Vai na década de 20 vai morrer o número X de idosos com câncer. Mas e a taxa de natalidade mundial? Acabou? Acho que tem que analisar. Depende por continente a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade é muito bem mais do que natalidade. Pode ser. Então, a estimativa daqui a 3 anos, a taxa de mortalidade vai ser uma explodida. Não, mas com todo respeito às mais de 1 milhão de vítimas do coronavírus, com todo respeito a quem perdeu seus entes, né, 1 milhão em termos de bilhões, claro que cada pessoa que morreu é muito super importante. Sim, eu tenho um tio que tem ganhado também Covid, então, mas, analisando, se a gente fosse frio, se a gente for um robô, Na pandemia, vai 1 milhão a cada 1 milhão de decênios, aí vai continuar. Se a gente somar o nosso número com os Estados Unidos, já dá 900, vai 900 para 1 milhão de pessoas. 900? Não. Só o nosso e dos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos não tem 300 e a gente 200? Não, os Estados Unidos estavam com 587 mil. Ah, não. Conta assim. Quantos casos? Não, em termos de pessoas absolutas que vivem? Ah, não, número de mortes. Número de mortes do Covid. Ah, tá, isso mesmo. 87 mil. Isso. Isso. Muita gente. E infelizmente, mais pessoas vão continuar morrendo. Ainda teve Eu também acho que vai. acho que a uma grande questão do número de animais, se isso acontecer na Terceira Guerra Mundial. Ou se os países. Também. Uma guerra nuclear que destruísse países, continentes. E se algum presidente de alguns países bem populosos falasse, quem tiver mais possível, eu vou matar o filho. Aí. Ou, por exemplo, esses países onde cada casal tem em média 7, 5 filhos, tem começar a mudar, as mulheres começarem a mudar, aí a população não aumenta de tanto. Na China, na Índia, por exemplo, o Covid, eles são os países bem mais populosos do mundo. E o segundo O temperamento pequeno, para o nível de população, olha o tamanho. o governo deles tem uma coisa, eles têm organização para o Covid. Algum fenômeno que tem que ser estudado, porque um país com 1 bilhão de pessoas ter tido esse milagre é algo para a gente estudar, para analisar. O que eles fizeram? A vacinação desse ano, até agora, já foram mais de 700 milhões de pessoas No mundo. E a gente é quase 8 bilhões, ainda falta muita gente, infelizmente. Essa praga vai continuar, esse monstro vai continuar. Só que só 400 mil tomaram a vacina. É muito poucas pessoas. Porque são 7 bilhões em matéria-prima, em fábrica para produzir vacina para todo mundo. É complicado. Analisando o continente do mapa, a Índia, como a Isabela falou muito bem, tem um território muito menor que o Brasil e 10 vezes mais pessoas que o Brasil. Uma densidade demográfica gigantesca em todo o país. Em todo o país é muita gente, em todas as cidades. No Brasil isso não ocorre, só em São Paulo, Rio, capitais, mas a maioria das cidades tem espaço, tem sossego, etc. Terceiro país mais populoso do mundo, Estados Unidos, 300 milhões de pessoas. Quarto país mais populoso, a Indonésia, essas ilhas, 250 milhões de pessoas. E o quinto país mais populoso, o Brasil, 202 milhões de pessoas. Se nós fôssemos parar para pensar e fazer uma divisão de tamanho do país com o número de pessoas para falar por quilômetro quadrado quantas pessoas tem, a gente veria que o Brasil tem uma densidade demográfica menor. Já a Índia
a Indonésia, a China, uma densidade demográfica maior, porque tem territórios não tão grandes e muita gente. Que é o caso da Índia e da Indonésia, como a Isabela falou muito bem. E lá na frente, a projeção lá na frente de países mais populosos, a expectativa é que a China seja ultrapassada pela Índia, que a China tem aproximadamente 1,39 bilhão de pessoas, a Índia vai para 1,62, que aumenta em 400 milhões de pessoas. O terceiro país mais populoso deixaria de ser os Estados Unidos, passaria a ser a Nigéria. A Nigéria, que nem está aqui, vai ter aproximadamente 440 milhões de pessoas, num espaço que é tamanho... Nigéria, em terceiro. Olha quantos Caramba. filhos a Nigéria vai ter aproximadamente. Projeção para 2050. Isso, projeção porque tem muito filho para o casal. Então, como brasileiro, estadunidense, pessoa que mora na parte ocidental do mundo, Europa, Américas, tem poucos filhos para o casal, na Nigéria é diferente. Em 2050, a projeção... Poucos filhos, brasileiro tem pouco filho. Sim. Sim. Ou não. Vocês querem ter poucos filhos. A gente, professor, mas... Quem serão os adultos de amanhã? Professor, é aquilo, a gente, beleza. Mas e as pessoas da, tipo, Bahia, que não tem, pessoas mais do Nordeste, que normalmente tem mais... Vão ter menos filhos, só ter uma redução. A Nigéria, em 2050, a expectativa é que a população de São Paulo, Rio de Janeiro, né, isso daí, Brasil, não vai ter tantas pessoas assim, vai aumentar pouco. Aí você para e pensa, o tamanho que o Brasil tem, você vai ter mais 30 milhões, enquanto a Nigéria, um tamanho bem menor, tamanho de estado brasileiro, vai ter o dobro de pessoas do Brasil. Então vai ter um problema seríssimo. A Nigéria, em 2050, a projeção é que cada mulher tenha 3 filhos por casal, mais ou menos. Tem muito filho por casal, as mulheres têm muitos filhos, por isso que vai ter uma superpopulação. Aí peguemos quarto lugar, Estados Unidos, porque é o terceiro hoje, tem 300 milhões de pessoas, aumentar 100 milhões, é normal aumentar, porque cada casal vai ter filho. Quinto lugar vai ser a Indonésia, que ela vai ser superada pela Nigéria. A projeção aqui, China e Índia, a Índia passe, e a Nigéria passa do mundo e ocupa o terceiro lugar. Quem é terceiro vire quarto, quem é quarto, que é a Indonésia, vire quinto. A projeção que aumente 70 milhões de pessoas, até 2050 na Indonésia. E o nosso caso, o Brasilzão, que vai ser o sexto passado pela Nigéria, que tenhamos 231 milhões de pessoas no Brasil. Por isso da importância de preservação do meio ambiente. Olha o tamanho do Brasil, olha quantas pessoas. Temos o maior aquífero do mundo, Alter no Chão, no Pará, o aquífero Guarani, N rios, capacidade para gerar energia hidrelétrica. Até a razão que estão aqui do lado, Níger, Somália, continente africano. Chad, não, em português. Em inglês é diferente. Então, Níger, eu achei que era tipo Níger. Não, Níger é outro país. Nossa, Níger, Mali, Zâmbia. Níger é outro. Tanto que tem ali Níger e Nigéria. Então são países do continente africano, pobres, que vão ter muitos filhos. Em inglês acho que seria correto. Aí se a gente para e pensa a importância da preservação ambiental, porque se a gente preservar nossos rios, nosso solo, vamos ter terras agricultáveis para matar a fome de todo brasileiro. O Brasil tem capacidade para chegar em 2050, se preservar o ambiente, e ter terras agricultáveis, capacidade para produzir arroz, feijão, café, milho, soja, criação de animais para todo o mundo. Então é só preservarmos. Por isso que ONGs, entidades, têm que preservar o meio ambiente, para a gente ter lá na frente. Porque lá na frente vamos ter pessoas. E a tendência no Brasil é que ocorra aquilo que eu comentei, do mundo ocidental, que temos mais idosos do que jovens. Também pensar em políticas públicas, ações, para preservar os idosos, para fazer com que eles vivam mais e melhor. E é um caminho.
Vender qualquer coisa para idoso vai ser o futuro, vai ser o que há. Cuidar de idoso, a parte medicinal, como a Júlia quer seguir essa carreira, de repente uma carreira nesse sentido, vai ter mais gente, mas vai ter mais cliente. Qualquer coisa que você for vender para idoso vai dar dinheiro, porque essa é a expectativa. Que a população aumente, claro, porque cada pessoa vai ter filhos, etc., mas não aumentar tanto. Essa é uma realidade que eu percebo nas escolas, percebo que isso deve ser maioria em São Paulo, apesar de não ter dado aula em todo o estado de São Paulo, mas a tendência é essa. Tirando umas pequenas partes, como você falou muito bem, no interior do estado do Nordeste, onde lá tem muito filho ainda, mas... Passa a ser que Isso. Pode apagar, por gentileza. A gente já copiaram, né? E aí tem duas perguntinhas, eu vou pedir que vocês façam também, por gentileza. Essas duas perguntinhas, ponto de partida, por gentileza. Ok. O Daniel comentou, ok. Primeira perguntinha, o crescimento populacional ocorre de forma equilibrada no mundo? Sim ou não? Justifique sua resposta comparando o ritmo de crescimento do Brasil com demais países. Compara o crescimento do Brasil com Nigéria, Índia, China. 2. Observe a projeção de taxa de fertilidade da Nigéria para 2050. Explique por que esse país provavelmente terá a terceira maior população mundial nesse ano. Ou seja, por que a Nigéria, que não está entre os 5 países mais populosos em 2014, em 2050 provavelmente será o terceiro mais populoso. Tirando China e Índia, que tem mais de 1 bilhão, os outros 200 países não terão mais pessoas que a Nigéria. Por que isso? Vocês vão comentar. Beleza? O Níger tem muito... Os casais têm muitos filhos. Mas qual será a população do Níger, por exemplo? Qual será da Somália? Isso. O Timor-Leste, tem muita gente... a Nigéria vai ser o quarto país que as pessoas vão ter mais filhos. Só vai ser superado pela Zâmbia e pelo Níger, que vai ser o primeiro. Mas a Somália vai ter uma redução. O Chad, a tendência é que tem uma redução. E o Níger vai estar ali. A Nigéria, perdão, vai estar ali, nesse meio. Por que você acha que a Nigéria vai estar nesse meio? Que ela vai ser o quarto, e o quarto é o Mali. Mali não vai estar ali no próximo, não está no próximo gráfico. O Chad não está, vai estar a Zâmbia, e o Timor-Leste também não está. Vocês vão escrever por que vocês acham que a taxa de fertilidade da Nigéria está nesse ponto e por que será o país mais populoso, tirando a China e a Índia. Beleza? Alguma dúvida com relação à aula de hoje? Nenhuma. Vou finalizar a aula já. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado, Daniel. Tchau, tchau. Até, professor. Sexta-feira. Tchau. Tchau, tchau.